Boa noite, estaremos começando em breve mais uma live com Erlanger e dessa vez com o relator da CPI da Covid, acho que deveria se chamar CPI da pandemia, que acho que é mais dramático do que apenas uma doença. Estamos aguardando a entrada do senador Renan Calheiros, que vem a ser o relator desta CPI. E ele está sendo de uma gentileza enorme, vocês imaginam como é que está a agenda dele. E ele está chegando de Alagoas, está chegando agora em casa, sei que ele acabou de chegar, e ainda tem que tomar as providências para entrar aqui no Instagram. Eu, como estou nesse mundo político há algum tempo, eu acho que é preciso lembrar que duvido que alguns de vocês lembrem como foi que o Renan Calheiros entrou na vida política do Brasil. Ele fez parte de um grupo bem pequeno e limitado e sem força política que acreditou na candidatura do Fernando Collor. Isso em 88. Teve uma famosa reunião na China e eles botaram uma pilha para que o Collor, que não tinha partido, não tinha nenhuma expressão nacional, saísse candidato. Aí você pode dizer, foi ele que inventou o Collor. Em compensação, pouco tempo depois do governo, o Renan Calheiros foi o primeiro cara. Ele saiu fora do governo, ele foi o primeiro que detectou que tinha esquema de corrupção dentro do governo e praticamente foi quem deu a partida na queda de um candidato que ele ajudou a construir. Acho curioso porque, se pegar esse tempo todo, o Renan ele tem estado sempre nessa posição. Ele é atacado e de repente aparece como herói das situações e está aí firme nessa CPI. E se não estivesse incomodando tanto o governo, o Bolsonaro, os zeros todos que seguem, fazem parte da família Bolsonaro, ele hoje, como eu brinquei falando sério, o principal pesadelo do presidente. Surgiram rumores aí de que ele está sofrendo muita pressão para pegar leve. Eu não sei o que significa pegar leve. E no Twitter de hoje ele não pegou nem um pouco leve. Vamos ver o que ele vai dizer a respeito. Eu já expliquei para ele que ele está acostumado com o Instagram, tem que me seguir, tem que meter o dedo, tem que esperar eu chamar, solicitar. É bom que a gente vai juntando gente aí, já temos quórum qualificado para tomar algum tipo de decisão. Deixa eu ver se tem alguma posição aqui pelo WhatsApp dele. Tem muita gente falando aí, fora Bolsonaro. A CPI não chegou a conclusão nenhuma ainda. Ninguém sabe ainda se o presidente cometeu crime de responsabilidade. A irritação dele talvez... o pegar leve, Leilani, eu acho que estavam falando que o Renan, ele é muito veemente, ele é muito estourado. Eu acho que o que estão sugerindo, eu vou pedir que ele explique, é que ele continue pegando pesado, mas sem bater verbalmente, digamos assim, forte. Tem até história que mesmo com o Pazuello ele foi um pouquinho mais light. Vamos dizer, eu só espero que ele não tenha entrado com uma liminar que dê direito a ele não responder, que ele não é direito a não responder pergunta. Aliás, aquela pergunta que eu sempre faço, meu áudio tá bom? Como muitos de vocês sabem, eu sou deficiente auditiva, eu uso um aparelho que muitas vezes ele é matreiro, que eu tenho vários, eu trabalho com um iPhone, aqui embaixo tem um iPad e ainda tem um laptop aqui aberto e o meu aparelho auditivo, ele, valeu Felipe, ele tem livre-arbítrio. De vez em quando eu estou fazendo uma live, ele entra com minha playlist e começa a tocar Beatles, que é uma coisa muito boa.
mas é meio difícil fazer uma entrevista ouvindo Beatles ao fundo. Senador, vou fazer uma chamada, tem que, daqui a pouco, vai ser abstenção, tem que ter um pouco de paciência, eu tenho. O problema é que me obriga a ficar falando, eu vou acabar falando, valeu Cris, o áudio tá bom, só falta o senador. Tem que dar esse desconto que ele está sendo super bacana, você imagina como é que tá a vida dele, ele acabou, há 15 minutos ele chegou no apartamento desembarcando, não sei se ele vai se produzir, tomar banho, fazer maquiagem, acho pouco provável. Uma hora vai, peço a paciência de todos, porque acho que é uma entrevista importante, até porque se a gente for falar, pensa bem, acho engraçado como é uma opção de gente pedindo para entrar, vou acabar botando alguém dentro aí. Se a gente for ver claramente, ninguém não estou maquiado, eu não uso maquiagem. Quando eu tinha programa, eu não estou nem barbado, quando eu tinha programa na Globo, eu só tinha que fazer uma maquiagem. Não sei se vocês repararam que eu tenho uma testa muito comprida, meu cabelo começa mais aqui atrás, então dava um reflexo capaz de ofuscar. Pediu para aguardar um pouco, estou aguardando. Então havia uma recomendação de que eu passasse como é que chama aquela massa corrida, que dava um reflexo muito grande. Aí quando você faz live não tem problema, mas aliás, tem uma luz que é ruim que eu vou tirar. Não melhorou? Não melhorou? Tirou o brilho daqui de cima. Essa luz ali era bom. Mas então estava falando, eu não faço maquiagem. O grande barato de live é que você não precisa fazer maquiagem, não precisa fazer barba, pode cometer besteira. Uma hora ele vai entrar. Muito obrigado, minhas fãs, meus fãs. Em breve estarei falando, como é que chama? Quem que faz os... Não, o meu fotógrafo oficial é o Leonardo Aversa, mas acho que já estou numa fase que eu posso buscar o bispo, né? Porque eu já estou quase virando um símbolo sexual das lives. Minha mulher está assistindo aí. Enfim, enrolation, né? Vai entrar. Chique. Não, o Leonardo Aversa, eu tenho até uma reclamação com ele, né? Porque todo mundo que ele fotografa, na verdade ele fotografa muita gente, a maioria é bonita, mas todo mundo fica bonito. Ele não consegue me fazer ficar bonito. Já tem a próxima agenda, irmão. Eu tenho, mas eu não vou falar. Porque não está absolutamente garantido, mas é uma live muito interessante com um pastor evangélico da melhor qualidade, que vai mostrar para o pessoal que nem todo evangélico é esse clichê de preconceito que a gente tem. Mas eu não vou falar ainda porque está faltando um detalhezinho. Eu estou com a minha agenda meio bagunçado. Ele está confirmando aqui, pastor Henrique Vieira. Pati Guima já acertou. Eu não consigo ver Pati Guima, que além da amizade me vem logo um gostinho de Dry Martini. Sinto uma falta enorme do Guimas. O Henrique Vieira é impressionante, vocês vão gostar muito da entrevista dele. Ele é incrível porque ele... 450 mil mortos, né? É uma coisa impressionante. Nós vamos chegar a meio milhão de mortos. É uma tristeza enorme. Eu acho que tem duas coisas aí que eu sempre registro e eu não sei entender, já me tentaram explicar.
Que tudo bem que a gente sabe que tem a questão dos deputado Bruno Dauari prestigiando aí. Vou fazer uma live com ele uma hora dessa. Não vou nem entrar no mérito do papel das autoridades, mas é possível, é necessário, é importante, tem até a CPI para isso. Mas eu fico um pouco espantado como a população em geral, a gente trata isso com uma certa naturalidade. Quando morre alguém como Paulo Gustavo, há uma comoção nacional, mas o que eu achei importante no caso da 5 minutos, vamos lá 5 minutos, posso recitar, mas o que eu acho mais impressionante o que eu acho mais simbólico da morte do Paulo Gustavo, independentemente da perda do ator e das posturas políticas dele, de comportamento, moral e tal, é que ele é um caso típico de uma pessoa com poder aquisitivo, que esteve nos melhores hospitais, tendo os melhores tratamentos do mundo e que provavelmente não teria morrido se a vacina tivesse chegado mais cedo ao país. E como nós vamos ver, já antecipando, né? Uma das coisas que a CPI está tratando é que a Pfizer, em 2020, já tentava vender as vacinas para o Brasil. E a gente não comprou. Então, quando eu falo do Paulo Gustavo, conheci o Paulo Gustavo, a gente sabe qual é a perda artística, cultural, um cara super do bem, colaborava com uma série de projetos, comprou oxigênio para Amazonas, ele é um cara incrível, mas acho que ele é um caso típico que a gente jamais saberá, mas é possível até de certa forma calcular, talvez os cientistas saibam, dessa quantidade enorme de mortes, quantas seriam poupadas se a gente tivesse começado a vacina quando elas já estavam disponíveis. É uma situação muito, muito triste. E-mails não respondidos, segundo não é na Folha aí, não, está no depoimento do. Você está me antecipando. Ele era então presidente da Pfizer no Brasil, agora ele é presidente. Barbacena, quero muito voltar ao ponto de partida. Quem não conhece esse projeto é um grande barato, é sensacional, é uma coisa tão. Nossa, é tão linda. Aí sempre me volta essa história de como é a cultura que nos. É uma vacina que a gente tem, enquanto a vacina não tem. Eu recomendo para as pessoas que entrem no site, procurem, eles fazem um trabalho maravilhoso. Eu tenho minha dúvida quando eu voltar a viajar, se eu vou para os lugares que eu já conheço ou se eu vou querer conhecer coisa nova. Mas eu estava falando aqui que no depoimento na CPI, o cidadão aqui da Pfizer, em 220 de saída eles ofereceram 1 milhão de doses. 1 milhão de doses. Então, voltando ao caso do Paulo Gustavo, eu acho que ele tem esse duplo simbologismo da perda de um querido ator, um excepcional ator, e que se firmou enfrentando preconceitos, mas ao mesmo tempo, para mim, eu acho que ele está na categoria que nós jamais vamos poder mensurar uma quantidade enorme de pessoas que não teriam morrido se a vacina tivesse chegado mais cedo. Aliás, eu acho que o grande mérito da CPI, se vocês forem ver, eu fiquei pesquisando, a gente não sabe o que vai dar nessa CPI, mas desde que ela passou a ser anunciada, aí o governo começou a comprar vacina feito doido não estava comprando feito doido, passou a comprar feito autoridade racional. Vocês estão falando do Eduardo Paes, eu acho que ele está fazendo, dentro do possível, o dever de casa. Não estou aqui para defender ninguém, mas eu acho que ele está fazendo um processo de vacinação bem organizado aqui no Janeiro. Ele, às vezes, a gente conhece o nosso prefeito, ele dá uma pisada de bola, aí vai para um pagode lá e tira a máscara, ele não resiste. Talvez ele tivesse que ter feito um lockdown, um isolamento mais firme. Por exemplo, quando teve
A gente chamou de feriadão, quando juntaram aqueles feriados todos. Tinha que chamar um outro nome, as pessoas entenderam como fosse um feriadão, e acho que vocês não têm noção. Renan entrou? Ô Renan. Renan, se você puder pedir para solicitar, senão eu vou ter que chamar minha filha, que é uma complicação. Opa, vou conseguir. Transmitir ao vivo com Renan Calheiros. Disseram que ele não vinha. Olha, vê aí, né? Tá demorando. Opa. Será que eu vou ter que chamar de novo? Eu tinha que botar música de fundo. Senador, se eu puder solicitar para entrar no vivo, facilita a coisa. Senão meu dedo... Carolina! Vou tentar aqui, paciência. Tiago Rodrigues acabou entrando, né? Fez um discurso aí contra a política, mas acabou entrando. Carolina! Renan Calheiros não está conseguindo participar. Será que entraram com uma liminar? Será que ele está sendo sabotado pelas não sei o que, ia falar milícias, mas eu não sei quem é que sabota aqui. Carol! Espectadores. Renan Calheiros. Apertei. Transmitir ao vivo. Transmitir com o Renan Calheiros. Ele tem que estar me seguindo. Acho que a outra coisa, o Instagram dele tem que estar aberto. Ô, senador. Tudo bem, Erlanja? Quanto tempo, senador? Tudo bom, tudo tranquilo. Eu acabei de chegar, estou pronto. Vamos em frente. Eu estava registrando aqui antes de chegar que as pessoas têm memória curta, e foi exatamente o período quando eu estava em Brasília. Assim, eu fiz a pergunta: como é que foi que Renan Calheiros entrou no Senado Nacional? Aí poucas pessoas sabiam. Você fez parte do grupo que acreditava na candidatura, um grupo de Brancaleone, né? Que acreditava na candidatura do Collor, saíram por esse país, elegeram o presidente, mas a segunda, digamos assim, que foi assim, destaque da sua aparição, você foi o primeiro a sentir que é um governo que estava numa linha de corrupção, vamos dizer assim, não era assim, e saiu fora do governo, não foi... Então, assim, você já apareceu, assim, você sempre teve um lado, assim, de, vamos dizer, teve culpa na eleição do Collor, mas, em compensação, quando viu que não era bem o que você imaginava, você saiu fora. Exatamente, você 90. Você se dá bem com ele até hoje? Eu tenho uma relação com todas as pessoas. Eu não costumo ficar com raiva das pessoas muito tempo, não, Erlande. Eu amenizo as coisas. Bem no estilo Bolsonaro. Bem no estilo Bolsonaro, né? Bem no estilo Bolsonaro. Senador, vamos começar bem didático. Assim, explica o que é, qual é a função, o que é uma CPI. Que as pessoas ficam falando, qual é a destinação, qual é a missão, qual é o limite de uma CPI. Olha, Erlande, uma comissão parlamentar de inquérito, ela ocorre toda vez que um assunto não está sendo investigado pelos canais competentes, ou seja, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, e aí há necessidade de uma investigação emergencial parlamentar. Por isso, a Comissão Parlamentar de Inquérito. A Constituição Federal estabelece poderes para que o Legislativo faça isso, apenas nessa condição. Porque quando o caso já está sendo investigado, caracteriza na prática uma redundância, né? E minimiza o sentido da sua própria criação. Você precisa ter um ou mais fatos determinados na forma da exigência constitucional e precisa, no caso do Senado, ter a assinatura
de 27 senadores. E a partir daí você instala. A Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento sagrado da minoria, né? E não cabe ao presidente do Senado, por exemplo, dispor sobre a sua instalação. Toda vez que isso acontece, ou há uma recusa peremptória de alguns líderes para não indicar os nomes de sua bancada, e com isso não possibilitar a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, você recorre ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, que é a quem cabe fazer o controle da constitucionalidade de tudo no país, ele invariavelmente manda a comissão se instalar e estabelece um prazo para o presidente do Senado Federal instalar a comissão. Quando eu fui presidente do Senado, eu instalei várias comissões por decisão do Supremo Tribunal Federal. E não era porque o presidente do Senado não a queria, era geralmente porque os líderes se recusavam a indicar esses nomes. E, igualmente, o presidente do Senado teria o mesmo interesse nos pedidos, né, para o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, falando a grosso modo, as autoridades competentes estavam omissas, aí o parlamento se sente na obrigação de assumir esse papel, é isso? Exatamente isso. Quando esse determinado assunto, né, é um fato determinado, preenche os requisitos que a Constituição estabelece e não está sendo investigado, você pode fazer essa investigação no parlamento, no legislativo, com poderes constitucionais para isso, com poderes de polícia também, com poderes juridicantes. Senador, o papel do relator, olhando assim de fora, ele fica assim, é uma pessoa que vai investigar ou no fundo ele já é como se fosse um promotor que já tem uma ideia na cabeça em termos de responsabilidade, crime de responsabilidade, ele não é um juiz. Você, quando pegou a relatoria, você já tem na sua cabeça que há um crime de responsabilidade e a sua obrigação é reunir provas para isso. Então, você não fará um relatório inconclusivo. Você já tem uma noção e vai trabalhar para isso. É assim? Não, você precisa igualmente investigar com os demais. Né? Você não pode predizer, Erlanja, o que é que vai acontecer. Você precisa participar do esforço coletivo pela investigação. O relator, que é designado pelo presidente da comissão, o presidente é eleito e o relator é designado pelo presidente, que leva, claro, em consideração a correlação de forças existentes e aquela que o elegeu presidente, também ao vice-presidente. Então, o relator ele é uma espécie de redator, eu costumo dizer muito isso, de sistematizador. Você faz um plano de trabalho a partir daquele fato determinado, que ensejou a convocação e a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, e procede à investigação, para o bem ou para o mal. Em havendo provas, você conclui pela responsabilidade ou não de determinada pessoa, na medida em que não haja essas provas. Você não está com uma liminar para não responder pergunta minha, não, né? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Estou inteiramente à vontade aqui para mais. Então, eu vou fazer uma série de perguntas que eu acho que até que você não pode mesmo responder. Vai lá o representante da Pfizer, né? Porque era representante do Brasil, hoje da América Latina, e fala que ofereceu 1 milhão de doses, já falou isso na CPI. Falou, 70 milhões de doses exatamente. Isso. Ou seja, já está confirmado que teve uma instância do governo que se omitiu diante disso. Já não se caracteriza, não é possível saber quem é essa instância? Não, é possível, sim. A comissão avançou bastante a partir do depoimento do Carlos Murilo, que é o presidente da Pfizer para a América Latina. Nós tivemos oportunidades de comparar esse depoimento dele
com alguns depoimentos que também já tomamos, né? Você tem que garantir na sequência o contraditório, né? Para não fazer uma investigação meramente monocrática, como aconteceu no Brasil nos últimos tempos, né? E ao final e ao cabo, decidir a partir das provas que você juntar ou não no processo de investigação, de apuração. Toda vez, Erlange, que isso acontece e que logo você confirma um aspecto determinado daquela investigação, é recomendável, é prudente, né, para você concluir aquele assunto e retomá-lo apenas no relatório final, você fazer uma espécie de relatório preliminar, né, esgotando e passando para a opinião pública e para todos os senadores a ideia clara do que você já apurou, já comprovou, né, e do que não vai ser preciso fazer ainda durante a continuidade da investigação. Eu mesmo defendo isso, o presidente Omar Aziz também, ele me recomendou no sentido de que, quando nós eventualmente esgotarmos qualquer aspecto da investigação, talvez fosse o caso, e eu considero que de fazermos um relatório preliminar, porque você não abandona aquele assunto, você praticamente conclui aquele assunto, faz o relatório preliminar, parcial, e retoma aquele assunto no relatório final, ao término da comissão parlamentar de inquérito. Muito mal comparando com o exercício do jornalismo, quando a gente faz uma grande operação, a gente vai juntando os pedaços para, no final, montar Exatamente. a grande reportagem. Quando eu falei da por isso que há uma confusão muito grande, e já não tem prova sobre isso, e aí vocês não teriam condições já de concluir determinados aspectos da comissão? Sim, não, né? Sim, porque a gente já andou bastante com relação às provas. Nessa comissão parlamentar de inquérito, ela tem muita coisa, eu já te falei, publicada, postada, em diário oficial, confessada, testemunhada. Isso, de certa forma, facilita os nossos trabalhos, né? E torna a investigação mais previsível, diferentemente das outras comissões, porque a cada depoimento você produziria novos depoimentos, você alcançaria ou não, acessaria ou não determinados tipos de prova. Nessa comissão parlamentar de inquérito, não. As coisas são mais previsíveis em função de um plano de trabalho e em função de muita coisa que já se tem. Quando eu citei o caso da Pfizer, eu estava pensando em casos assim de como o Brasil poderia ter comprado vacinas antes, como vários outros países compraram. Tem um episódio que é muito significativo, que é aquela famosa reunião ministerial de 22 de abril, onde esculacharam com a China e certamente, embora o STF tenha colocado sob sigilo, obviamente os chineses souberam. Está na sua cabeça pedir a gravação dessa reunião? Nós estamos juntando todas as gravações que são importantes nesse aspecto das... Porque, perdão, essa está sob sigilo do STF, né? Mas acho que para sua apuração ela tem um peso, né? Não tem, sem dúvida nenhuma, nós poderemos acessá-la. Eu quero te comunicar que eu vou até tentar, junto ao Supremo Tribunal Federal, ter acesso a elas, mas nós já temos muitas gravações e muita coisa errada, canelada do ponto de vista das relações diplomáticas, porque o ex-chanceler foi diretamente responsável pelas dificuldades que criou ao Brasil nas relações internacionais. Ele poderia ter facilitado, não é, o acesso às vacinas, e ele não facilitou. Por que não facilitou? Há uma outra questão, Erlanja, que é importante que se diga. Eles nunca acreditaram na eficácia das vacinas. Será que foi isso mesmo? Isso sim. Eles sempre acreditaram no tratamento precoce. Preventivo e não nas vacinas. O presidente da República disse várias vezes
que a vacina, quem a tomasse viraria jacaré, o homem falaria fino, a mulher nasceria barba. Por que isso, né? E que não compraria nenhuma vacina, porque eles nunca acreditaram essa coisa da imunização de rebanho. Quem defende o tratamento precoce e é contra a vacina, o faz exatamente porque acha que a imunização não será pela vacina, mas acontecerá uma imunização natural, né, que elevará o contágio da doença e, em elevando o contágio da doença na população, cria anticorpos. Essa coisa de não vacinar não é um acaso, é uma tese que foi defendida mundialmente e aqui no Brasil pelo presidente da República, pelos participantes do gabinete paralelo. Amanhã nós vamos colher o depoimento da capitã Cloroquina, que é a secretária de Emprego e Trabalho, ainda hoje, do Ministério da Saúde, que defendeu isso, o uso da cloroquina para criança, para mulher grávida, em todas as circunstâncias. Publicou. Mas, senador, o presidente da República pensar um troço, um ministro pensar um troço, havia atestados da Organização Mundial da Saúde dizendo que tratamento precoce preventivo não funcionava. Então, não é questão de eu acho ou eu não acho, e dar vermífugo. É ir contra a ciência, é ir contra as autoridades. Eu acho que é uma coisa criminosa, não? Não, é uma coisa provavelmente criminosa e parte do pressuposto de que a vacina não tem eficácia nenhuma. Por isso, o governo não as compraria. Isso aconteceu com a Pfizer, que ofereceu 70 milhões de doses em agosto, né, e só teve a resposta com relação a isso em dezembro. O Brasil perdeu aquele momento em que poderia ter feito pré-contratos. Aconteceu com a Coronavac, aconteceu com a vacina chinesa, indiana. E o presidente da República, várias vezes, Erlanja, repetiu que não as compraria, nenhuma. E que ele, com um crédito de 20 bilhões de reais que foi dado pelo Congresso Nacional, ele não compraria e sentaria em cima desse cheque. E que tinha que se fazer um tratamento precoce. Então, essa coisa da aglomeração, da minimização do uso da máscara, você sabe por que eles defendem isso? Porque eles acham que o contágio ele tem que ser agilizado, colaborar com a proliferação do vírus. Mesmo que isso provoque, vamos chegar a 500 mil de mortos, é isso? Porque eles não têm preocupação com a vida. Eles acham que em desrespeito à memória daquelas pessoas que morreram e até das suas famílias, eles acham que não precisa ter esses cuidados, não precisa tomar essas medidas sanitárias. É que a imunização é natural. A população tem um contágio de 50%, 70%, 80%. É evidente que muitas pessoas morrerão no caminho, né? E a partir daí a população, pela quase universalização do contágio, ela começa a criar anticorpos e faz-se com isso uma imunização natural. Esse que é o problema, o que nos obriga, na Comissão Parlamentar de Inquérito, a investigar fundamentalmente duas coisas: se houve crime sanitário, né, e se houve crime contra a vida. Nós estamos levando, na sequência, algumas pessoas, grupos que fizeram estudos de quantas vidas poderiam ter sido salvas. Isso é que eu ia perguntar. É possível medir? É possível medir a partir de critérios técnicos variados, porque você tem ali materialidade. Essas 70 milhões de doses que poderiam ter sido aplicadas, claro, né, ainda no ano que passou, elas, desse contingente de agravamento e de mortes, elas poderiam, do ponto de vista da estatística, criteriosamente, ter salvado quantas vidas? Então, isso é uma coisa mensurável, totalmente mensurável. Eu já convoquei o movimento Alerta, que é um movimento composto por SBPC, por ABI,
por IDEC, que é um respeitável Instituto de Defesa do Consumidor, e de outras instituições igualmente respeitáveis do Brasil, que, através da doutora Jurema, vai nos apresentar o primeiro desses estudos, existem outros no Brasil, que vai fazer um cálculo matemático, concreto, Vai ser um absolutamente número, convincente, porque científico. vai ser um número doloroso da gente Vai ser conhecer. um número Senador, eu costumo comentar que eu não sei o que a CPI vai dar. Até imagino, não sei. Mas essa convicção toda do governo, a CPI já tem um mérito. Desde que se instalou a CPI, eles começaram a comprar vacina feito doido. Então... compraram, mas eles não superaram, não resgataram os momentos que foram perdidos. Sim, mas eu estou querendo dizer assim, se eles tivessem convicção de que não é para dar vacina, eles ficariam firmes nessa posição. Estão comprando porque eles sabem que fizeram bobagem, né? Estão comprando, sabem que fizeram bobagem, mas o presidente da República não muda. Não muda. Ainda ontem ele deu um exemplo solene e absurdo no Rio de Janeiro. Cruzou a cidade, foi da Barra, varou bairros, né, num desrespeito àquelas pessoas que morreram e colaborando, como eu te falei, com essa proliferação do vírus. Um absurdo, né? Eles se aproximava das pessoas, ajudando o vírus a proliferar, e se afastava dos brasileiros, né, sobretudo daqueles familiares, das pessoas que perderam as suas vidas. Quer dizer, depois pega um avião e vai para o Equador. E lá no Equador, ele usa máscara para atender ao protocolo do Equador. Ou seja, a equipe que foi para Israel posa no avião sem máscara e desembarca, com máscara. Então, são esses exemplos, né? São esses estímulos contra o lockdown, contra o isolamento, pela aglomeração, contra o uso da máscara, que possibilita a proliferação do vírus para atender à imunização natural. Isso é uma loucura, isso é um absurdo. A ciência não concorda com isso. Mas essas pessoas do governo, do gabinete paralelo, o próprio presidente da República, em todos os momentos, eles agiram em função dessa concepção e dessa doutrina. É inacreditável. Então, agindo dessa forma, né, reincidindo a cada dia, isso materializa a responsabilidade com esse morticínio. Houve genocídio ou não houve genocídio? Então, nós estamos trabalhando, eu botei ali sobre a mesa dos trabalhos o número de mortes, estou atualizando esse número diariamente, para que ali na Comissão Parlamentar de Inquérito ninguém esqueça do que é que nós estamos investigando. Nós estamos investigando se alguma daquelas pessoas que morreram poderia ter sido salvas. E se morreram por responsabilidade de alguém. É por isso o apoio que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem recebido. Nas redes sociais, Erlanger, essa é a primeira CPI em tempo real, online. As pessoas participam de uma maneira inacreditável. A CPI já é, nos últimos meses no Brasil, o assunto mais comentado. Campeão de audiência. Campeão de audiência. Campeão de audiência. Campeão de audiência. Por que isso? Porque nós estamos tratando ali, né, de vidas que perdemos, né, que marcaram famílias. Famílias que perderam o pai, perderam o tio tinha ascensão na própria família, quer dizer, e tiveram que improvisar uma circunstância, muitas delas sequeladas, porque essa doença é uma doença terrível, deixa sequela em muita gente. Ou seja, o Brasil definitivamente colaborou, através de quem nós estamos investigando, para que essas coisas se avolumassem entre nós.
Eu queria vamos tratar do presidente um pouquinho mais lá para frente, inevitável, mas eu queria, falou aí da capitão cloroquina, eu quero saber como é que pode, o que a CPI faz diante de um depoente que está garantido que vai ficar em silêncio? O que presta? O que presta? Ela não vai falar, ela pode ter a faculdade de silenciar sobre qualquer pergunta, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, de dezembro a janeiro de 2021, de dezembro de 2020 a janeiro de 2021. Qualquer pergunta que nós façamos sobre isso, ela vai dizer se quer responder ou não. Mas a comissão parlamentar de inquérito, é interessante que essas perguntas sejam feitas, mesmo que ela diga assim, eu tenho um habeas corpus, queria lembrar, e, portanto, eu considero que não devo responder, porque senão eu estarei me autoincriminando, produzindo provas contra mim. Isso é uma garantia constitucional, historicamente o Supremo Tribunal Federal sempre a protegeu, né? E o Supremo não está errado em fazer isso. Não está errado. Por isso também que nós ouvimos muita gente não como investigado, para não caracterizar essa circunstância jurídica, mas como testemunha, como alguém que participou daquele processo, presenciou e pode testemunhá-lo. Foi por isso que nós estabelecemos aí essa estratégia de apuração, de investigação. O caso do Pazuello, é o caso dele ser chamado de novo, depois dele ter sido... ter participado dessa aberração sanitária. E aí eu vou fazer uma pergunta, que se você tiver a eliminar para não responder, não responde. Não, que é isso. A história que tem é a seguinte, que houve uma mobilização do Sarney, nosso querido presidente, eu adoro o Sarney e tal, para você pegar leve com ele por causa das Forças Armadas. Pelo que ele está vendo hoje, as Forças Armadas não estão muito preocupadas. Você pegou leve com ele? Não, eu voltei ao tom que o relator deve imprimir. Porque você se recorda, foi muito atribulado aquele início da comissão parlamentar de inquérito, né? Porque eles não queriam a comissão, nós tivemos que judicializar, e eles não quiseram antecipadamente a minha designação como relator, e passaram a contestar. Então, aqueles primeiros dias foram marcados por um embate permanente, onde eu tive que abrir os braços, me defender, e eu não poderia sair muito do tom do relator, porque o relator ele não é só de um grupo, ele é relator de toda a comissão parlamentar de inquérito. E como nós não estávamos investigando o Exército é uma instituição respeitada na história do Brasil, os historiadores, Erlanger, são uníssonos em afirmar que 3 instituições no Brasil formataram o nosso país. O Conselho de Ministros no Império, que foi muito importante, né? O Conselho de Ministros lá no Império, o Senado Federal, que teve uma participação relevantíssima a partir da proclamação da República, e os militares. Não, nós não estamos investigando os militares. Nós não vamos investigar, eu repeti muito isso, pessoas e instituições. Nós queremos, aquilo que eu te falei, investigar os fatos. É saber se essas coisas aconteceram mesmo. E, em acontecendo, quem são os responsáveis por elas. Então, nós não vamos investigar pessoas. Por isso que tratamos todo mundo como testemunha e não como investigado. Nós ouvimos o ex-ministro da Saúde, o Pazuello, que mentiu bastante. Mentiu bastante. Ele fez uma opção por mentir e por negar aquelas coisas que tinham acontecido, né? Mas nós não vamos investigar o general. Não nos compete, do ponto de vista interno, disciplinar, do ponto de vista dos regulamentos, dos códigos, dizer o que é que o Exército vai fazer com o Pazuello. Nos compete, né, diante das mentiras que ele assacou, convocá-lo novamente, sobretudo depois do que ele fez no Rio de Janeiro, em contraposição
ao que havia dito, porque ele havia dito que defendia o isolamento, defendia o lockdown, que defendia o uso de máscara, e no Rio de Janeiro ele teve a oportunidade de mentir novamente. Eu tinha listado 14 mentiras, essa é a 15ª mentira. Então, é muito importante trazê-lo de volta para que ele, talvez, queira, desta vez, colaborar, né? E, sobretudo, para que ele entenda que não pode continuar a delinquir, como fez no Rio de Janeiro. Então, o principal que a comissão quer é estancar aí essa delinquência, né? Que, lamentavelmente, pela presença dele naquela procissão, né? Naquele cortejo fúnebre de domingo, novamente se expressou. Falou-se assim, mentir na CPI é motivo de prisão? Porque falaram que podia... No caso do Weingarten, também mentiu pra caramba, só queria a prisão dele. Por que mentir leva à prisão e por que não foram presos? Porque era um precedente grande, Erlanger. Há um típico crime no Brasil. Por que dá em prisão? Porque como eu te falei lá atrás, a CPI tem poder de polícia, por mandamento constitucional. Então, para investigar, para levar a fundo essa apuração, ela precisa ter poderes judiciais e poderes de polícia. Então, em comissão parlamentar de inquérito, cabe ao presidente da comissão parlamentar de inquérito, quem dispõe de poder de polícia, quando diante de um flagrante de mentira, ou seja, de um característico crime de mentir para uma comissão parlamentar de inquérito, prender. Eu pedi. Mas qual o crime que se caracteriza? Não, as mentiras. Ele mentiu várias vezes. Né? Falso testemunho, é isso? Prestam falso testemunho à comissão parlamentar de inquérito. Além do falso testemunho, nós temos no Brasil o crime de mentir em depoimento à comissão parlamentar de inquérito. Então, como ele mentiu... Não, o presidente, o Omar, ele falou que da próxima o Pazuello sai algemado. Se não houver... Não, falou hoje. Se não houver a ordem de... Eu sei, ele falou, não houver uma ordem de habeas corpus proibindo isso. Né? Em havendo, nós não vamos poder fazer. O que nós fizemos no caso do Weingarten foi mandar as informações com as mentiras e com as provas para o Ministério Público Federal. Porque você só mandaria isso normalmente no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aí nós atravessamos e estamos mandando isso agora. No caso do Pazuello, também. Nós precisamos mandar, a exemplo do que fizemos com o Weingarten, as mentiras do Pazuello. O presidente Bolsonaro, para tirar o foco do Planalto, ele sempre dizia, quer fazer CPI, tem que também ouvir, tem que ir nos governadores, tem que ir nos prefeitos. O ato ontem no Rio de Janeiro, não, até um aliado dele, né? Mas você vai chegar a governadores e prefeitos também? Eu acho que vai, porque de uma forma ou de outra, né, eles participaram, gastaram dinheiro público naquele cortejo fúnebre. Referido... Não, você tem até, perdão, tem um antecedente aqui, já foi até cassado, o Witzel, teve fraude em material de saúde. Mas assim, essa CPI tem 3 meses de funcionamento? Que é o prazo. Nós temos 3 meses e um foco determinado, que é exatamente o que eu te falei, o fato determinado. O que houver de crime conexo, paralelo, que precisar ser apurado, nós vamos apurar. Nós temos um prazo inicial de 90 dias. No dia 27 teremos gasto os primeiros 30 dias. Né? E eu espero que não seja necessário, mas se for necessário, nós vamos prorrogar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas assim, antecipando, o governador do Rio, pelo que ele fez, já está na lista de quem vai ter que ir lá depor. Há requerimentos tramitando na comissão. Na quarta-feira, nós vamos apreciar esses requerimentos e a minha posição é pela convocação dele, para que ele fale o que é que aconteceu,
porque gastou aqueles recursos, porque ajudou na mobilização. É muito importante isso, né? É curioso, porque quando o Bolsonaro empurrou para o lado dos governadores, ele queria atacar os adversários, né? E quem vai sentar lá na CPI é aliado, né? Aliado. Exatamente. É que naquele telefonema para o senador Cajuru, ele disse que não precisava continuar como foco único da investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Era muito importante dispersar essa investigação, ou seja, levá-la para estados e municípios. Claramente, claramente. E esse exercício continua, né? Ele falou do governador de Alagoas. Não há sequer, Erlanger, uma investigação contra o governador de Alagoas. Uma sequer. O governador de Alagoas é um dos mais transparentes do Brasil. O estado de Alagoas, ele é o estado que mais investe em recursos próprios, que tem obtido resultados diferenciados na saúde, com a operação de novos grandes hospitais, na educação, na segurança, na infraestrutura. Quer dizer, isso é uma... É para atingir o senhor, né? Para atingir, para intimidar, sobretudo, intimidar. Mas essas coisas não nos intimidam, né? Na medida em que eles fazem e as repetem, eu acho que isso nos obriga cada vez mais a investigar em profundidade, né? Juntar essas provas para não cometermos, seja qual for a decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito, injustiças. Mas o gabinete do ódio joga pesado, né? Joga pesado, mas não é a primeira vez que eu o enfrento, né? Eu já tive a oportunidade... Quando você foi candidato ao Senado também, não foi? Quando eu fui candidato ao Senado, eles me enfrentaram nas eleições, porque eles criminalizaram o que chamavam de velha política, não é? E fizeram campanhas em todos os estados para derrotar determinadas pessoas. Eu sempre contei com o apoio e com a confiança do povo de Alagoas. Esse é o dado fundamental. Eu estou no exercício do meu 4º mandato, também já fui 4 vezes presidente do Senado, já tive a satisfação, e isso tudo me dá um pouco de experiência de ser ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, e eu quero colocar esse arcabouço todo, essa experiência à disposição dessa investigação para que a gente possa, ao final e ao cabo, dar a resposta que a sociedade cobra de nós. Eu não sei qual é a sua disponibilidade aí de tempo. Eu estou um pouquinho apertado, viu? Porque eu tenho ainda um outro compromisso. E nós vamos ter daqui a pouquinho, já deve ter começado uma reunião desse grupo aí, que é um grupo majoritário, com o presidente Omar Aziz, para que a gente possa antecipar algumas coisas que nós... Ainda hoje? Hoje. Então temos que correr aqui. Não, só queria fazer um parênteses, que eu falei que adorava o Sarney, já me saíram patrulhando. O senhor, como político, sabe, se não tivesse o Sarney na presidência da República, dificilmente a gente teria feito a transição da ditadura para a democracia. Ele foi... Claro. Você pode fazer uma crítica, mas ele foi... Estou errado? Não, ele foi fundamental nessa transição, né? Ele, na presidência da República, cumpriu esse papel insubstituível que você fala, e como presidente do Senado Federal também, em 4 oportunidades, ele cumpriu um relevantíssimo papel no aprimoramento institucional do nosso país, na relação entre os poderes. Eu carrego comigo um privilégio muito grande de ser amigo e de ter convivido com o presidente Sarney. Não, eu só quis registrar porque tem essas patrulhas, eu sei, você tem que sempre ver o político com a dimensão histórica alguns tempos depois. Cometeu erros, fez várias coisas assim. A transição se deu graças à capacidade do Sarney de conciliar. Vamos voltar aí para a chapa quente. Gripinha, não usa máscara, sai por aí. A gente está rodando, mas quem tem que ir para essa CPI é o presidente, né? Aí eu pergunto,
Tem autoridade? Tem autoridade? Não, a comissão não tem essa competência constitucional para convocar o presidente da República. Nós não temos essa competência. É por isso que nós convocamos os ministros. Se for necessário ouvi-los novamente, nós vamos ouvi-los. Vamos levar o ex-ministro Pazuello, deveremos levar também o atual ministro da Saúde, que demonstrou um conhecimento absoluto sobre a pasta. Essa gente está desmontando as políticas públicas do Brasil. O Brasil sempre foi um dos países do mundo que mais capacidade teve demonstrada, repetida, de imunizar a sua população. Quer dizer, essas coisas foram, de certo modo, desfeitas, né? Nós tivemos o desmonte do ministério, mandaram de volta os médicos cubanos. Então, isso tudo causou um flanco muito grande e, certamente, indiretamente, colaborou para esse avanço do morticínio em função da Covid. Mas eu volto ao ponto. O senhor vai ouvir ministros, vai ouvir todo mundo. E se chega à conclusão que havia, nós estamos no presidencialismo, havia uma figura central, exatamente o presidente da República, que foi praticamente quem posicionou toda a postura do Brasil na questão do combate à pandemia ou não combate à pandemia, aí vai dizer assim, a culpa foi do presidente, aí acaba? Você, em tendo prova para concluir pela responsabilização do presidente da República, você pode e deve fazer. Mas você não pode, em nenhum momento, ouvi-lo, convocá-lo e ouvi-lo, como podemos fazer com o ministro, com qualquer um, durante a investigação. Então, essa é uma limitação que nós temos. Uma outra limitação é que nós não desbordamos em impedimento do presidente. Ou seja, a comissão de inquérito ela pode concluir pela responsabilidade na forma da Constituição do presidente da República, né? Mas ela não pode pedir o seu impedimento. Mas pode encaminhar para o Ministério. Morre aí, faz o quê? Você encaminha o resultado da comissão para o Ministério Público, para a AGU, você pode até encaminhá-lo para tribunais internacionais, penais, ou o que for. Por que não é o Supremo? Porque o Ministério Público, na prática, é quem deveria estar apurando isso. Então você vai mandar para uma instância que deveria estar apurando? O dono da ação é o Ministério Público, entendeu? O dono da ação é o Ministério Público. Então, mandando a conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito para o Ministério Público, por exemplo, com a responsabilização do presidente, o Ministério Público terá 60 dias para pedir a quem compete fazê-lo. No afastamento do presidente Collor, no impedimento do presidente Collor, a Comissão Parlamentar de Inquérito ela concluiu pela... Deu uma travada aí o seu sinal deu uma travada. Vamos ver se volta, tem que sair e voltar. O meu áudio tá bom? É o sinal do senador? Alô, câmbio? Bom, acho que ele saiu e vai voltar. Eu estou sendo visto. Estamos quase acabando. Ele tem uma reunião aí, eu só tenho mais 2 perguntas. Acho que ele vai voltar. Tenho que pedir para ele voltar. Acho que ele vai saber voltar. Não. Não, ele vai voltar. Duas perguntas. Ele voltou enquanto eu estava virado aí? Câmbio.
Vamos ver aqui. Ainda não. Só mais uma pergunta. Duas, na verdade. Não voltou, não voltou, não voltou. É a grande pergunta. Aí fica uma porrada de gente, desculpa a expressão, pedindo para entrar no vivo. Alô, alô, alô. Eu tenho que convidar, mas ele tem que voltar para a live. Ele vai voltar. Eu não vou perguntar sobre o Carlos Bolsonaro, não, porque eu acho que, na verdade, seria uma coisa muito mais para fazer. Estou aqui falando com a assessoria. Meu Deus. A pergunta final. Ele foi para a reunião? Duas perguntinhas. Deixa eu ver aqui com outra pessoa. Volta, senador. Ele estava com uma reunião. O que faço eu? Caiu a bateria. Ah, não é a bateria da mangueira. Não tem experiência. Você, quando faz live, você tem que ficar com o cabo. Mas volta? Só mais volta. Só duas perguntas. Enfia o cabo e vamos. Inquérito a comissões internacionais. Eu não sabia que tinha essa possibilidade. Ficou com medo, mesmo eu sou sendo de esquerda. Parabéns, Eri Vitor. Eri Vitor, você decidiu que eu sou de esquerda. Mas tão bacana isso. A única coisa que eu sei que eu sou mesmo é Flamengo. Agora, a esquerda, não sei como é que vocês definem o que é esquerda. Aqui no Brasil tinha uma época que quem defendia a vacina era esquerda e quem é contra a vacina é de direita. Quem não se incomoda com brasileiros morrendo é de direita. Quem se incomoda é de esquerda. Ficou muito difícil. Se você acha que defender a vacina... Não, estão dizendo para eu encerrar, mas eu vou esperar um pouquinho mais. Só queria saber se ele vai voltar. Alguém quer me dizer isso? Que ele tinha uma outra reunião. A pergunta que eu queria fazer... Quem sabe qual é a pergunta que eu iria fazer? Uma coisa que eu aprendi logo cedo, que você não pode correr o risco de ficar segurando a vacina não tem eficácia. Quem é uma girafa? Eu não sei se elas funcionam em girafas, mas seres humanos eles têm salvado vidas. Acho que eu vou ter que parar, pessoal. Vamos ver que ele não vai ter condições de voltar. Então, infelizmente, eu vou encerrar.
a pergunta que eu queria fazer era exatamente porque, embora possa haver crime de responsabilidade, há muitos políticos, entre eles o Fernando Henrique Cardoso, que acho que, apesar de tudo, não seria bom para o Brasil o impeachment do presidente Bolsonaro, que ele tem que pagar, de alguma maneira, ser responsabilizado, mas criaria uma confusão tamanha no país, não resolveria a questão específica da pandemia, jogaria o país numa confusão, mas eu vou ficar sem saber qual é a opinião deles. Agradeço, eu vou pegar isso de repente que ele me responda e eu acrescento isso como texto na gravação final. Então, isto posto, agradeço a presença de todos e vou encerrar torcendo para que essa CPI chegue a um bom resultado, que é o que a gente sabe que é mostrar as pessoas que foram responsáveis por omissão, por crime de responsabilidade, que levaram muitas pessoas, muitas pessoas morrerem sem necessidade. Valeu, pessoal. Vou sair. Ok? Boa noite para todos. Obrigado. Como se fala em Portugal, com licença.